aqui para compartilhar o pouco que sei. Então, vamos lá. A unidade 1 eu coloquei como introdução à psicologia analítica para a gente ir discutindo os textos do Jung e desse livro, né, O Homem e Seus Símbolos, que é um livro muito interessante. Para mim é uma chave esse livro dele, porque ele está fora das obras completas, né? E as obras completas, para quem já se desafiou a estudar as obras completas, pode ir sentindo, né, que as obras completas elas têm às vezes falam de um tema e depois falam de outro, aí fala de um tema depois de outro, aí é meio confuso, né? Não tem uma linearidade, uma racionalidade assim muito, que também é isso. A psicologia analítica ela trabalha com circular, né? Uma mandala com circular, com a espiral, com vários outros movimentos, e isso foi acontecendo também na elaboração da teoria do Jung. E as obras completas, né? A gente pode dividir ela em temas muito interessantes, que o início do desenvolvimento da teoria junguiana são os primeiros livros, e aí ali são estudos, às vezes, experimentais, de psiquiatria, são estudos que o Jung está tentando, usando da experiência dele como psiquiatra, para desenvolver insights que foram significativos para entrar na teoria da psicologia analítica. É como se fosse a pré-história da psicologia analítica, os primeiros livros da obra completa. Depois, o miolo das obras completas, do livro 7, né, a mais ou menos o livro 16, é a teoria da psicologia analítica. Nele a gente encontra arquétipos e o inconsciente coletivo, os fundamentos do inconsciente, a natureza da psique, né, vários livros que são teóricos, né, do desenvolvimento já da psicologia analítica, né? E os últimos livros também, né, vão fazer aí os estudos mais clínicos também, aprofundados no campo da cultura, né, no campo da religiosidade, nos campos mais, pode dizer assim, dos estudos, né, que a psicologia analítica desenvolve, pensando essa relação do ser humano com o mundo, né, e o mundo também, esse mundo, né, do que é imaginado, do que é fantasia. Então, tem alguns livros que são de técnica também, dentro da obra completa do Jung, né, que ele vai explicar como é a análise do sonho, como é a análise da transferência, tem como é que ele pode usar dos insights da alquimia para entender o processo alquímico, que é o desenvolvimento de uma personalidade em psicoterapia. Então, tem muita coisa ali nas obras completas. E se a gente fosse enfrentar as obras completas agora, a gente ia se perder, né? E aí ia ficar mais confuso. Esse livro, né, O Homem e Seus Símbolos, ele não é confuso. Por quê? Assim como esse grupo, ele surgiu de uma demanda do mundo para o Jung, né? Ele surgiu de uma demanda do mundo para o Jung, que foi justamente uma entrevista, né, que ele deu para a BBC. Essa entrevista também está disponível em vídeo, né? Eu acho que é De Frente à Frente com o Professor Jung, né? O nome da entrevista, eu acho que está disponível no YouTube, ou vocês podem encontrar ela também com o nome em inglês, Face to Face. Essa entrevista foi encontros, né, que o jornalista da BBC fez, solicitando ao depois dessa entrevista, ficou muito marcante a pessoa do Jung, e ele foi convidado, né, pela BBC a desenvolver um livro que apresentasse a teoria dele, né? De início, ele não quis fazer esse livro, mas aí ele teve um sonho. E aí é onde entra uma das coisas que é interessante da psicologia analítica, já para a gente ir debatendo isso, né? A psicologia analítica, ela dá muita credibilidade ao inconsciente, né? Ela dá muita credibilidade a essa relação do ego com o inconsciente.
Inclusive, na prática da psicoterapia, os primeiros momentos de uma psicoterapia junguiana é o desenvolvimento de um ego para entrar em contato com o inconsciente. Então, diferente de outras abordagens que pode já usar o inconsciente, né, como um disparador, né, também, como a psicanálise clássica freudiana, né, que pede para a pessoa falar o que quiser falar, né, e faz a associação livre, faz o método catártico e faz esse método da associação livre, provocando, né, essa fala, né, para que venham conteúdos do inconsciente. A abordagem junguiana não quer apenas o inconsciente de início, porque ela também entende a importância do ego. Né? O ego é essa dimensão da personalidade, da consciência, né, que nos orienta na vigília, nos nossos entendimentos sobre nós mesmos, né? E o ego, ele tem um direcionamento, né? Também. Ele se sente dono de tudo. Também tem isso. Ele acha que ele é dono de tudo, né? E o Freud já acabou com ele em interpretação do sonho quando ele disse que o ego não era senhor dessa casa, né? O ego não, ele é apenas um morador dentro dessa casa que a gente chama psique, né? E aí é onde entra algumas questões a partir da teoria junguiana, né? Que é um, uma das coisas que a prática da psicoterapia quer e deseja é que o ego ele comece a se relacionar com o seu inconsciente, porque é uma dimensão da personalidade que também exige coisas de nós e que também orienta comportamentos, né? Então, já que é uma dimensão que orienta comportamentos e nos solicita coisas, muitas, é importante que a gente conheça ele. É importante que o ego saiba se relacionar com esse inconsciente, né? Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque essa proposta, né, do Jung de elaborar esse livro foi o último livro dele. Também tem isso. Ele, depois que ele publicou, 2, 3 anos depois, ele faleceu, né? Esse livro. Então foi a última missão de vida do Jung. Não, não foi nem anos, foram meses. Foram meses. Ele publicou esse livro meses depois. Quem ficou para organizar até foi a Mary Louise von Franz e a Anielle Jaffe, que eram as, as psicólogas, analistas junguianas, né, próximas dele, que trabalhavam junto com ele. Então, foram elas que terminaram a organização do livro, mas esse capítulo ele terminou, né? Que aí foi uma das coisas que ele disse sobre esse livro, Homem e seus Símbolos. Ele não ia fazer esse livro sozinho, porque ele não ia dar conta de apresentar todos os temas mais importantes da psicologia analítica. Ele iria dar conta de apresentar o inconsciente, que é o texto que nós vamos trabalhar, iniciar hoje e continuar nos próximos encontros, que eu acho que a gente consegue em 3 encontros, tá? Não quero que seja também aquela coisa de vamos ler o livro todo, que aí a gente não amadurece a reflexão, né, o debate. É importante que a gente compartilhe das nossas impressões, né, do que a gente está lendo, do que está ouvindo aqui, justamente para ampliar esse conhecimento e sair da coisa da apresentação teórica só do método, né, bancário. Não quero esse método bancário, eu quero esse método mesmo mais junguiano, da relação, da interação, né, da validação das nossas experiências, do que ele está nos apresentando. Então, esse livro, né, O Homem e os Seus Símbolos, é um livro que vai apresentar para a gente, né, de alguma forma mais elucidativa, a teoria do Jung para o grande público.
né? Porque o que foi a demanda que chegou para ele? Jung, eu preciso que você fale da sua teoria de forma acessível para a maior quantidade de pessoas conseguirem entender. Não só para pessoas da área da psiquiatria ou da psicologia. Né? Então, essa é uma das diferenças desse livro. Quando a gente pega as obras completas, a gente vai ver que o Jung está falando para os médicos, está falando para os cientistas, né, da psiquiatria, da psicanálise, né, das teorias sociais, né, então, da antropologia. Então, o Jung, ele cita muitos antropólogos, ele tem muitos estudos de antropologia, de culturas, né, então, a gente observa que, e de religião, né? Então, ele trocava muita correspondência com antropólogos, com cientistas de forma geral, né? Com teólogos, com físicos, né? Ele trocava correspondência com Einstein, por exemplo, né? Então, era uma pessoa, né, dentro da sua época, influente no campo da produção de conhecimento, o Jung. Então, esse capítulo, essa unidade 1, né, nós vamos trabalhar a introdução à psicologia analítica, justamente para a gente se aproximar desses conceitos mais fundamentais, inconsciente, consciência, ego, self, arquétipo, complexo, persona, sombra, processo de individuação. Vejam aí, são muitos conceitos, né, muitos temas que a gente tem para aprender, né, do Jung, para poder chegar à prática da psicoterapia. Né? A prática da psicoterapia vai ser a partir do livro da Mary Louise von Franz, esse aqui, A Psicoterapia, né? Nesse livro, ela também, ela vai falar mais de forma técnica, e aí vocês já vão sentir a diferença, né, da leitura desse capítulo dela aqui, do capítulo que ela tem em O Homem e Seus Símbolos. Porque aqui no Homem e Seus Símbolos foi para tentar facilitar o acesso a todo mundo. E aqui ela já está pensando que a pessoa já sabe psicologia analítica, tem essa base, e a gente vai justamente entrar nesse texto quando a gente já tiver passado de O Homem e Seus Símbolos. Foi assim que eu pensei, né? E para fechar, né, a unidade desses nossos encontros, a gente vai estudar a ética na relação terapêutica. Né? Por que a ética na relação terapêutica vem como um fechamento dos nossos encontros? Porque já que a gente vai aprender um pouco a teoria, entrar um pouco na teoria do Jung, entrar um pouco na técnica da psicoterapia junguiana, do que ela, como ela maneja determinadas situações, né, que está aqui no livro da psicoterapia, da Mary Louise von Franz, que a gente faça também um debate crítico sobre o que é uma relação terapêutica. Né? E esse livro vai falar para a gente da sombra do terapeuta, né? Ou seja, o abuso de poder na psicoterapia. E serve também para outros campos, né? Da medicina, serviço social, sacerdócio e magistério, ou seja, relação de ajuda e de educação. Relação em que existe um lugar no qual é colocado o poder a um outro, né? Ou seja, nós psicoterapeutas estamos imbuídos de um poder. Nós professores estamos imbuídos de um poder. Que poder são esses, né? O poder ou do suposto saber, né, como diz no Lacan, que nós teríamos a cura para as doenças mentais dos outros, ou teríamos o saber para apresentar para os outros, né? Então, existem algumas figuras sombrias que rondam a prática da psicoterapia, que o analista precisa entender para ele também poder se salvar. Né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender e debater e compreender, justamente para que a gente consiga entender dessa nossa relação, né, desse lugar, né, que é a psicoterapia, para que a gente possa desenvolver um trabalho ético, né? Então, o último debate é sobre a ética, justamente para a gente pensar essa nossa construção dessa relação terapêutica, né, e de como a gente vai também desenvolver isso nas nossas relações, né, com os clientes. Também terão vivências, né, o curso,
Vocês viram que eu coloquei 4 vivências, cada uma para uma unidade, que são técnicas expressivas, né, para que a gente possa ir se colocando também em relação com o nosso inconsciente, em relação com essas técnicas expressivas, porque quando a gente vivencia as técnicas expressivas, a gente pode sentir em nós o que é que elas mobilizam e também pode, né, utilizar elas em outros contextos, justamente para tentar mobilizar essas sensações, esses sentimentos em nós também e nos outros, né? E acompanhar esse processo também de se relacionar com as figuras, com as imaginações, com o sonho, né? Que são ferramentas que a abordagem junguiana utiliza. Então, vamos iniciar hoje, né, pelo livro do Homem e seus Símbolos. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta já de início a fazer? Posso ir seguindo? Pode sim, professor. Obrigada, Ana. Pronto. Então, já no início do capítulo, né, chegando ao inconsciente, o Jung vai trazer a importância dos sonhos, né? E aí ele vai apresentar para a gente o que são os sonhos, né, dentro desse capítulo. E por que que eles são importantes. Ele vai, já de início, apresentar para a gente a diferença entre sinais, símbolo, simbólico e sonho. Né? Então, ele vai dizer que os sinais, né, eles estão constituídos em si, né, de um sentido. O símbolo já é um conjunto desses sinais, já está formando, né, o símbolo, ele já está formando conceitos. O simbólico, ele é aberto. Essa daí já é uma das questões que eu gostaria de pontuar aqui, né? O que são sinais? Né? E aí a gente vai ver os sinais de trânsito, os sinais gráficos, os sinais que podem ser considerados universais, porque representam letras, porque representam número, porque representam algum tipo de consenso, né, universal dentro das culturas. Já o símbolo, ele muda, né, do sinal. O símbolo ele já está imbuído de alguns sentimentos, né? Já está imbuído de alguns entendimentos e também ele já está construído, de certa forma, pela nossa cultura. O símbolo, como por exemplo, a cruz, né? Estamos saindo da Páscoa e vocês todos entraram em contato aí com a história da ressurreição de Cristo, entraram em contato com esse processo do que é o renascimento, né? Então, nossa cultura já produz, né, o que é símbolo, né? O que é um ovo da Páscoa? O que é que representa um ovo da Páscoa? O que é que representa uma cruz? Né? Culturalmente, a gente tem uma forma de dizer: ah, o ovo é por causa da coisa nova, o que vai nascendo, né? A cruz representa Cristo para os cristãos, né? E aí vocês estão vendo que eu estou dizendo para os cristãos, porque assim como o símbolo, né, representa para um determinado grupo cultural uma coisa, para nós pessoalmente ele vai representar outro, ou outras coisas, ou muitas outras coisas. E aí é onde entra a característica do que é simbólico. O simbólico, ele é subjetivo. O simbólico, ele é próprio do sujeito. A cruz que aparece no meu sonho, ela tem um sentido e um significado para mim que estou sonhando. Se relaciona com o que está na cultura? Pode se relacionar. Mas também se relaciona com a minha percepção e a minha relação sobre esse símbolo.
Justamente é a linguagem, né, é o modo de expressão que o nosso inconsciente produz nos sonhos. Então, os sonhos, eles são simbólicos. Por isso que não dá para fazer interpretação de sonhos do lado de fora. Precisa-se de quem sonhou para fazer uma amplificação. Essa é uma das distinções entre a técnica junguiana e a técnica freudiana. Né? Na técnica freudiana, há uma interpretação do sonho. E aí é uma interpretação muitas vezes reducionista ou redutiva, né? Porque vai se chegar sempre a uma questão da libido, classicamente, tá, gente? Eu estou falando de um Freud clássico, que é o mesmo Freud que o Jung conheceu. Óbvio que a psicanálise também desenvolveu um bom bocado, né? E produziu muitas outras técnicas de análise e interpretação de sonhos, tá? Mas de início, né, para a gente entender, eu quero frisar isso, né? De que os sonhos, eles são produtos do inconsciente, né? E possuem uma linguagem simbólica. E por isso que nós precisamos do sonhador para conseguir amplificar e representar esses sonhos, né? Não há, e aí, claro, lá na frente a gente vai trabalhar um pouco sobre a técnica dos sonhos e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, simbólico e sonhos. Lá na página 21, o Jung faz a seguinte citação: por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Então, o simbólico, ele está ali tentando dar conta daquilo que a nossa consciência, o nosso ego, não consegue compreender de cara. Esta é uma das razões porque todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos. Então, o que é que o Jung quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, dotados de uma psique, produzimos símbolos. Produzimos símbolos e esses símbolos se comunicam com a gente. Ou seja, a psique, é por isso que a gente diz que a psique, na perspectiva junguiana, ela é uma psique criativa. Ela não é repositório. Isso vocês vão ver demais o Jung citando. Né? Ele vai citar, por exemplo, nesse capítulo, justamente a teoria freudiana. Né? E ele vai pontuar que, para o Freud, a nossa psique e os sonhos, eles são repositórios, porque ele recebe do mundo as informações, né, os símbolos, e aí ele recalca, ele censura, e depois esse símbolo volta num sonho. Né? E aí esse símbolo tem muitas vezes a ver com essa dinâmica do inconsciente freudiano, né, censurado, reprimido, libidinal. Né? Ou seja, a teoria da sexualidade estará ali sempre fazendo uma análise dessa representação simbólica dentro dos sonhos. Né? Então, o Jung diz que existe, óbvio, a sexualidade sendo representada nos sonhos, né? Mas também existem outros muitos campos, né, de relações culturais e de entendimento, né, da própria psique, né, que vão sendo produzidos, né, que vão sendo espontaneamente produzidos pela psique. Então, essa é uma das grandes diferenças, porque dentro da teoria freudiana, o inconsciente ele acumula coisas do mundo de fora.
dentro da teoria junguiana, o inconsciente ele produz coisas para o mundo de fora. Né? Então, é uma diferença bem interessante, porque é como se o inconsciente, a psique, ela criasse muitas coisas, né? E por ela criar esses símbolos, né, de forma espontânea, né, eles também vão, né, para o sonhador representando coisas diferentes. É por isso que a gente precisa, né, do sonhador para amplificar os sonhos, né? E aí vocês já estão vendo que há uma diferença entre uma interpretação de sonho dentro das abordagens, né, freudiana e junguiana. Há uma mudança. Vamos ver mais um pouco. Então, por que que ele vai trazer para a gente isso? Né? Porque ele vai trazer para a gente, né, o Jung, para apresentar para a gente o que é a dimensão do inconsciente. Né? Então, na